Feliz sábado. Que bom ver vocês por aqui. Bom, para quem não me conhece, né, eu sei que tem vários rostinhos novos aqui. Eu me chamo Kátia, frequento essa igreja aqui desde o comecinho, então faz 4 anos que eu não vinha para cá, né? Então estou muito feliz de estar aqui e nesse momento poder estudar um pouquinho com vocês, né? Bom, vou dar também as boas-vindas ao pessoal que está assistindo, né? Porque é de praxe, né, do nosso Espaço Novo Tempo, compartilhar esperança onde quer que nós estejamos. Então, que Deus abençoe muito você. E nessa manhã nós vamos estar aprendendo um pouquinho, tá? Mas antes, eu acho que eu vou quebrar o protocolo também, tá, Lincoln? Porque é o seguinte, nós cantamos aqui a música O Verbo, e eu gosto demais dessa música e eu me lembrei lá de 4 anos. Então, eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar só o refrão, sem a banda, porque a Mena falou, olha como a igreja está cantando bonito. E nós vamos cantar só o refrão para a gente fazer a nossa oração e abrir a palavra de Deus. Tá? Vocês se lembram? 1, 2, 3 e... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Feche seus olhos. Querido Deus, Espírito Santo, esteja aqui no nosso meio. Habita no nosso coração nesse momento. Nós vamos abrir a Tua palavra, nós vamos estudá-la, nós vamos ouvir a Tua voz. Se faça presente. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar o estudo dessa manhã, eu preciso perguntar algumas coisas para vocês fáceis, tá? E eu vou precisar da ajuda de vocês para interagir comigo, tá? Bom, eu fui professora aqui, coordenadora, né? Trabalhei 14 anos na educação, mas hoje eu sou corretora, lá nos Estados Unidos. Mas a gente não perde a habilidade e a mania de querer a interação, né, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, vamos lá. O tema que eu escolhi hoje para a gente conversar, para a gente aprender, para a gente estudar, é o seguinte: de barreira à ponte. Tá? Esse é o tema do nosso estudo dessa manhã. Quando eu falo a palavra barreira, qual é a imagem que vem à sua mente? Pode falar. Dificuldade. O que mais? Muro. O que mais? Barreira. Obstáculo. Problema. Algo que atrapalha, né? E é engraçado a gente ver realmente assim, a barreira como algo sempre negativo. Mas ela também serve, né, como proteção. Hoje nós vamos falar também da barreira no sentido negativo, tá? Ok. Se eu fosse uma psicóloga aqui, com certeza eu ia mais a fundo. Que tipo de muro você imaginou? Alto, baixo, né? De começo, tem começo, meio e fim? Não tem, você não consegue ver o fim? Que tipo de obstáculo você imaginou? Um obstáculo que dá para pular ou não? A gente iria mais a fundo. Mas eu vou fazer outra pergunta. Agora imagina aí, você já reproduziu de forma concreta na sua imagem, né, na sua mente, a palavra barreira. Mas se a gente conseguisse exemplificar ou ressignificar essa palavra, ou tentar imaginar ela dentro de um contexto, onde é que nós encontramos barreiras? Pensa na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida rotineira. Onde é que nós encontramos barreiras?
Pode falar, gente. No joguinho dele. As crianças, é verdade. Nós encontramos barreiras em todos os lugares. Eu acho que vocês estão no Rio de Piracicaba. Ah, isso é uma barreira. Mas eu vou mais além. Nós temos hoje várias barreiras. A barreira do preconceito, no mundo social, da inclusão de crianças e até mesmo de adultos. A barreira política. Nós temos a barreira religiosa. E assim vai. Se você começar a pensar nessa palavra e tentar contextualizá-la na sua vida rotineira, você vai ver que em todos os ambientes que nós frequentamos, nós vamos encontrar ali algumas barreiras, né? Agora, vamos mudar a pergunta. Se você pudesse pensar em alguém como barreira, quem seria? Não fala. Só pensa. Perigoso, né? Quem seria? Aí, de repente, você já pensou lá no trabalho, né? Ou você pensou lá em casa. Ou você pensou em qualquer outro ambiente, no estudo. Mas e se essa barreira fosse você? Também não fala nada, tá bom? Só pensa. Agora sim, abra sua Bíblia em Êxodo 3. Nós vamos hoje partilhar aí de um texto da Bíblia, né? de um contexto assim, bem conhecido, mas que nos ensina grandes lições. E, sinceramente, eu aprendi demais, e vou falar para vocês quando e o porquê que eu escolhi exatamente esse texto. Bom, nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, do verso 1 até o 5, tá bom? Diz assim: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e ver que grande maravilha, por que essa sarça não se queima? Verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Verso 5. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra. A gente falou de barreira aqui, né? Mas vamos pegar um pouquinho aqui agora da história, tá? Deixa essa palavrinha aí guardadinha num cantinho aí da sua mente, que nós vamos usá-la já já. Esse verso, aliás, esse capítulo todo fala do diálogo que Deus teve com Moisés quando eles se encontraram. Especificamente fala do chamado direto de Deus para Moisés, certo? O verso 1 que nós lemos começa falando de quem? De Moisés. Quem era Moisés? Quem era Moisés? Qual é o verso 1? Quem era Moisés? Ah, era o genro de Jetro. Estava lá cuidando do rebanho, né, no deserto, cuidando das coisas, dos interesses do seu sogro. E aí ele viu a sarça. Espera aí, esse é o Moisés que você conhece? É? Sim ou não? Quem é Moisés? O príncipe do Egito. Se você voltar, não sei se a gente vai ter tempo, mas se você voltar lá no Êxodo, um capítulo atrás, verso 2, vai contar para você quem é Moisés. Quem era Moisés, né? Moisés foi aquele achado no cestinho, no rio Nilo, hebreu, adotado pela filha do faraó, que recebeu a melhor da educação da época, que conhecia todas as ciências, que teve o privilégio, e alguns historiadores e teólogos dizem que ele até chegou a comandar as tropas de faraó como general, liderança no sangue.
Aquele Moisés instruído, aquele Moisés estudado, aquele Moisés que seria o líder do povo egípcio. Esse Moisés. E sabe o que a primeira coisa que me intrigou? Foi exatamente como o verso 3 conta quem é Moisés. Sabe quando que eu vi isso? Nós estamos participando lá em Orlando de um ano bíblico um pouco diferente, um ano bíblico cronológico. E aí, através do aplicativo da Bíblia, né, aquele appzinho que tem no nosso celular, então o pastor convidou várias pessoas da igreja, então tem mais de 100 pessoas participando desse ano bíblico cronológico, então ele não vai em sequência, né, como a gente vê aqui na Bíblia. Às vezes sim, às vezes ele pega um livro lá do Novo Testamento para contextualizar aquele momento do ano bíblico. E quando chegou nessa parte de Moisés, né, eu comecei a prestar atenção de uma forma que eu não tinha entendido direito ou tinha prestado tanta atenção anteriormente, quando a gente já ouvia essa história há muito tempo atrás. E aí eu fiquei intrigada. Moisés era aquele cara espetacular, preparado, com propósito, para ser o líder daquele povo. Ele tinha todo... como que a gente chama? Veio a palavra... Me veio... ele tinha todo aquele histórico de pessoas que estavam preparadas para liderar. Só que naquele momento, no capítulo 3 de Êxodo, eles trazem um Moisés, a Bíblia traz um Moisés diferente. O genro de Jetro, que estava apacentando o rebanho dele, tranquilo numa vida rotineira. Não parece o mesmo Moisés. E aí eu fiquei pensando, onde estava a identidade de Moisés? O que aconteceu com ele? Vocês lembram por que ele estava ali, cuidando do rebanho de Jetro? O que ele fez? Ele tinha já uma empatia pelo povo hebreu, né? E ali passando, ele viu lá um egípcio maltratando um hebreu. O que ele fez? Foi lá resolver com as próprias mãos e matou o egípcio. E aí, com medo, ele fugiu, porque senão ele seria morto. E ele ficou, então, escondido, longe. E essa fuga fez com que ele se afastasse e se apagasse. O Moisés que a gente conheceu, né, lá no Egito, parecia que não era o mesmo ali de Êxodo 3. Identidade. Guarda essa palavra também. Aí no verso 4, outra questão me faz refletir, e eu convido vocês também a refletir comigo. O verso 4 diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele disse, então, eis-me aqui. Perceba que, agora sim, vamos lá. Quando nós somos crianças, nosso poder de imaginação é muito alto. As crianças imaginam o tempo todo. Você vê que ela fica lá falando sozinha, né, e brincando e tal. Por alguns motivos, né, da maturidade, da vida adulta, a gente perde um pouco esse poder de imaginação. Mas estudar a palavra de Deus é tão gostoso que você consegue resgatar esse poder de imaginar. Então, você imagina só, estava lá Moisés, quietinho, na vida sossegada dele, na zona de conforto, vivendo uma vida normal. De repente, ele viu uma árvorezinha pegar fogo. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali contemplando aquela árvore. Mas ele percebeu que ela não se consumia. Percebam que Deus não chamou o nome de Moisés enquanto ele não deu o primeiro passo. Enquanto ele não foi até lá. Sem saber o que ia acontecer ou não, ele pegou, então, ficou olhando. Quando ele viu que a sarça não se consumia, ele, então, foi dar uma olhada, foi ver mais de perto por que ela não se consumia. E foi quando Moisés deu o primeiro passo que Deus, então, chamou Moisés, Moisés. E aí ele respondeu, eis-me aqui. Já existe uma grande lição aí. Deus, ele está sempre se mostrando presente onde quer que nós estejamos. Sempre pronto para fazer maravilhas na sua vida.
Mas ele não consegue fazer nada enquanto você e eu não demos o primeiro passo. E foi assim com todos. Volta lá nas outras histórias que nós conhecemos. Se Elias não estivesse no Monte Carmelo, lá com o altar todo preparado, o fogo não desceria do céu. Se Abraão não tivesse levantado o machado, né, para matar Isaque, o cordeiro não teria aparecido. Mais para frente, a gente vê ali que com Moisés mesmo, se Moisés não tivesse machado, o mar não teria aberto. Deus vai fazer sempre alguma coisa se nós dermos o nosso primeiro passo. Nada muda na nossa vida se nós não dermos o primeiro passo. Falando em barreiras, uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida foi a barreira da língua. Gente, estar num país onde você não sabe falar, onde você volta a ser uma criança para as coisas mais simples que você está acostumado a fazer e você nem prestava tanta atenção, é assustador. É assustador. Mas se você não se expor, se você não tentar, você nunca vai aprender. Se você tiver planos de mudança de emprego, aliás, se você está insatisfeito, por exemplo, no trabalho, e você sabe que você está insatisfeito e quer uma mudança, você nunca vai mudar se você não começar a agir, a procurar uma promoção que seja, procurar um outro trabalho que seja. Enfim, Deus consegue fazer maravilhas na nossa vida se nós dermos o primeiro passo. E olha só que interessante. Aí você pode estar pensando, tá, mas onde é que estão as barreiras, né, que a gente comentou e tal? O que acontece agora? O que vem? Gente, agora vem, assim, nos próximos capítulos, né, de Êxodo, vem um diálogo entre Deus e Moisés. E, de novo, com a imaginação, eu consigo até imaginar o tom de voz de Deus e o tom de voz de Moisés. E eu convido você a fazer isso comigo, tá? Então, nós vamos ler aqui. Imagina como é que foi esse diálogo. Bom, Deus chamou Moisés para um propósito, algo muito grandioso. O que Deus queria, esperava de Moisés? Vamos ler Êxodo 3, do versículo 5 até o 10. Disse assim Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde está é terra santa. Só um parênteses aqui. Por que tirar as sandálias? Vocês sabem? A Bíblia fala que é porque a terra era santa, mas existia ali todo um ritual da época, né? Então, todos os lugares sagrados, era comum todas as pessoas tirarem os sapatos, porque enquanto você estava calçado, você trazia as imundícies, né, de todo lugar que você passava. Então, era como se fosse simbolicamente você se deixando a sua impureza de lado para se colocar na presença de Deus. Essa é uma das explicações. Segundo, é porque todos os lugares, realmente, na presença de Deus, são sagrados, então a gente precisa estar de maneira diferente. Nós precisamos nos preparar e estar para diante de Deus. Então, é por isso que nós temos que pedir perdão constantemente, porque esse é o nosso símbolo de tirar as sandálias do nosso coração. Se todos os dias nós nos colocarmos em rendição aos pés de Jesus, é como se nós estivéssemos tirando as nossas sandálias todos os dias e deixando a nossa impureza de lado e estando perante Deus de maneira mais pura. Tá? Mas vamos continuar. Disse mais: eu sou Deus, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci aqui, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu.
pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o povo e os filhos de Israel do Egito. Você imagina Deus chegando ali para Moisés e querendo contar essa novidade? Moisés, cara, você foi escolhido. É você que vai lá estar diante de Faraó e vai resgatar aquele povo. Você fugiu de lá porque você tinha empatia por eles. Eu estou te dando a oportunidade agora de resgatar todo mundo. E você não passar mais por essa cena. Você não vai precisar mais fugir. Era ou não era uma grande oportunidade? Era tudo que Moisés queria já há muitos anos atrás, quando ele matou o egípcio. Ele sentiu empatia pelo povo. Ele queria aquele povo liberto. E de repente Deus está ali falando, estou te dando o que você queria. E olha o que Moisés responde. Lembra da pessoa barreira? Olha, vê se não dá vontade de dar um espetelecos na cabeça de Moisés nesse momento. Vamos lá. Verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu, Senhor, para ir ao Egito, ao Faraó, e tirar do Egito os filhos de Israel? Como assim? Quem era Moisés? A gente falou aqui. Quem era ele? O cara totalmente preparado para tirar todo aquele povo dali. Tinha um propósito. E ele vem com essa frase: quem sou eu para tirar o povo lá do Egito, Senhor? O senhor está louco? Você imagina? Olha, às vezes a gente faz umas frases meio assim, igual Moisés. Sabe? Estamos aqui na igreja e tal, o Paulo veio aqui chamando o pessoal para participar da mídia e tal. E eu fico aqui também, eu não entendo nada de tecnologia. Tenho pavor dessas máquinas aqui. Meu celular só serve para ligar e desligar, e o meu marido que fica me cutucando lá para colocar algumas coisas que ele acha que eu sei usar. Mas, se alguém chega para mim, Kátia, cuida da tecnologia lá do Espaço Novo Tempo, por favor, no próximo sábado. Eu vou falar, você está maluco? Tanta gente boa aí, você vai justamente pedir a mim? Poxa, se eu tenho um celular na mão, se você tem um celular na mão, você não sabe mexer em tecnologia? Olha, gente, eu falo por mim, que o meu marido não esteja assistindo, mas a gente tem a preguiça. A gente sabe, né? Aí toda vez que eu tenho que pagar alguma coisa, eu falo, Júlio, paga. Paga, por favor. Não é que você não sabe, é que você, né, não quer. E toda vez que você dá um passo para trás, né, aí você se inibe de aprender, de ver as maravilhas que seria, talvez, aprender sobre tecnologia e usar isso a seu favor. Mas vamos lá. Moisés deu essa frase, soltou essa frase para o Senhor. Senhor, bonzinho, misericordioso, ter paciência. Olha só o que ele fala. Verso 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, Moisés, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E Deus falou assim, não tenha medo, sou eu que vou com você. Não é teu amigo fraquinho, é Deus. E olha o que Moisés fala de novo. Disse Moisés a Deus, verso 13. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus. Eu já imagino Deus ficando assim. Moisés, eu sou. Você está entendendo? Não é você. Eu sou o grande, eu sou. Sou eu que estarei lá. Você não vai fazer por você. É por mim. E ele disse exatamente isso. Eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel. O eu sou me enviou a vocês. Disse Deus ainda a Moisés, porque ele sabia que Moisés ia retrucar. Aí ele disse assim, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o nome que eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aí até o verso 22, Deus começa a falar argumentos para Moisés, tentando convencer ele de que vai, só vai.
O resto, deixa que eu faço, deixa que eu tomo conta. E é uma sabatina, né? Porque não esquece que o livro o Pentateuco foi escrito por quem? Por quem? Moisés. Se ele colocou ali uma falinha dele e uma falona de Jesus, de Deus, é porque ele ouviu muito de Deus naquele momento. Mas vamos lá, capítulo 4, Êxodo. O que Moisés responde? Olha só a ousadia, para não dizer outra palavra, né? Ousadia de Moisés. Olha o que ele fala. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão em mim, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou. Ok. Perguntou-lhe o Senhor. Agora eu já imagino que Deus começa a mudar o tom de voz. Sabe? Porque filho é assim, né? Quando você começa a falar uma vez, eu tenho uma sobrinha de 6 anos, e eu estou vendo lá, minha irmã faz isso com ela, sabe? E ela vai testando a paciência da minha irmã, e de repente a minha irmã fala a mesma frase, mas um tom diferente. E eu imagino que Deus fez exatamente o mesmo com Moisés. E perguntou-lhe o Senhor: Moisés, o que você tem na sua mão? Você não quer ir? E ele diz então o quê? É um cajado, né? Um bordão. E então lhe disse: lança-o na terra. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou pela cauda. E se tornou novamente um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Depois ele faz isso de novo, faz um outro milagre ali, né? Simplesmente para convencer Moisés de que ele que iria à frente, que ele não precisaria temer. E aí você pensa, poxa, diante de Deus escancarando assim, né, a proteção, o cuidado, o poder dele ali, agora não tem como Moisés se tornar barreira ainda, né? Colocar empecilhos para não ir. Mas olha só o que acontece no verso 10, Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor. Gente, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E aí então Deus, agora eu imagino Deus dando uma bronca feia em Moisés, sabe? Porque ele fala assim: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Tipo, acorda, Moisés. Para de colocar desculpas. Para de colocar barreiras. Para de colocar empecilhos. Se eu estou dizendo que você é capaz, você é capaz. Só vá. Só vá. E é incrível. Mas mesmo assim, eu achei Deus muito bonzinho ainda aí. E aí ele fala o quê? Moisés ainda fala assim: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. É muito resistente esse Moisés, você não acha? É muita cabeça dura, gente, para uma pessoa só. Olha quantas vezes, mais de 4 vezes, Deus tentando convencê-lo no diálogo, e ele se recusando. Mas não adiantou nada, né? Porque a gente sabe o final da história. Não foi ele? Foi ele! E aí o que Deus faz? Deus resolve o problema. Aí tá bom, Moisés, já entendi que você está resistente, está achando problema em tudo. Então tá bom, o que Deus pede então para ele? Primeiro eu quero ler esse verso aqui, por isso que eu falo que Deus já tinha perdido a paciência mesmo, porque o verso 14 diz exatamente isso. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão?
Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegra em coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer sinais. Tipo, chega de papo, chega de conversa. Você está com dificuldade de falar? Pega teu irmão, vai com ele, mas pega agora o teu bordão, pega as suas coisas aí e vá fazer o que tem que fazer. Gente, aí você começa a folhear os capítulos, né, e você vai ver ali que sempre realmente aí acontece exatamente assim, né? Deus fala com Moisés e aí vai com Arão, Arão fala para Faraó. Aí a Faraó endurece o coração e vem as pragas. Aí de novo, Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com Faraó. E assim vai até o povo ser liberto. Para provar que não são as suas desculpas que vai parar o propósito de Deus. Essa é a primeira grande lição. Segundo, é que se você foi chamado, você pode colocar o empecilho que tiver, mas você ainda vai cumprir o propósito de Deus, porque Deus vai consertar. É assim que Ele faz. Não interessa o que você fez no passado, se você matou um egípcio, se você fez coisas erradas, não interessa para Deus. O que interessa é a sua identidade. Quem era Moisés? Ele era o cara preparado para liderar aquele povo por muitos anos no deserto até chegar a Canaã. Deus sabia o que Moisés seria. E é por isso que Ele sabe o que eu e você podemos fazer. Mas muitas das vezes, nós agimos exatamente como Moisés. Batendo o pé e falando, não, Senhor, não eu, manda outro, eu não quero, não vou, não sei. Quando, na verdade, Deus está falando apenas vá, o resto é comigo. Moisés, quando ele entendeu isso, né? E quando o povo sai do Egito, aí você começa a ver toda aquela habilidade, os dons, os talentos, as habilidades dele, sendo o grande líder daquele povo. E é fascinante ver como Deus o orientou e ele obedeceu constantemente a cada instrução. O medo, talvez, ou a incapacidade, talvez, nos paralisa para poder fazer grandes maravilhas em nome de Deus. Só que, na verdade, nós não temos esse poder de ver lá na frente. E é por isso que, às vezes, a gente fica resistindo tanto para poder fazer alguma coisa. Mas se você se permite por um pouquinho, grandes coisas vão acontecer. Grandes milagres vão acontecer. Pessoas vão vir atraídas pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Não existe outro caminho. Deus não nos colocou nesse mundo simplesmente para nos alimentarmos da palavra dele, nos congregarmos juntos, porque é muito gostoso. Mas ele nos colocou aqui como missionários. De uma forma ou de outra, você já está falando. Com suas ações, com o seu comportamento no trabalho, em casa, você já está pregando. Para a bênção ou para a maldição. A partir do momento em que o povo saiu do Egito, Moisés teve um árduo treinamento com eles, né? Nas reclamações e todo o processo de organização até chegar em Canaã. E ele se saiu muito bem. E vamos lá até Deuteronômio agora, 34. Que fala um pouquinho de como Moisés se saiu em toda essa trajetória. Moisés para de ser barreira. A gente, quando nós começamos aqui o estudo, a gente começou a idealizar imagens, ou de uma forma mais concreta, o que poderia exemplificar uma barreira, certo? Um obstáculo, uma ponte, um muro, algo que
bloqueia, né, que impede algo de ser alcançado ou alguém. Ele deixou de ser isso, deixou de ser muro naquele momento e passou a ser um outro tipo de construção. A gente citou aqui, a ponte, ela serve para encurtar o caminho, né? Ela serve para que você chegue a outro lugar com facilidade. Ela é um canal de comunicação entre um ponto A e um ponto B. Moisés deixou de ser barreira, deixou de ser muro, para agora ser ponte. E olha só como é que Deuteronômio termina. Capítulo 34, Deuteronômio capítulo 34, do versículo 10 até o 12. Diz assim: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando de Deus, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Uma multidão viu esse cara. Eu não sei, mas eu acredito que sim, que a gente usa de novo o poder da imaginação, que durante esses anos, Moisés, acho que enquanto caminhava com o povo no deserto, ele ia contando para muitos, talvez os seus sucessores mais tarde, como foi difícil para ele aceitar ser líder. Como foi complicada essa transição, né? De príncipe a fujão, de repente ali, de fujão a profeta. Como foi difícil para ele. E eu acredito que ele contava isso para que outros tivessem coragem, fossem motivados a seguir em frente e entender de que quem estava ali durante o dia, naquela nuvem que protegia do sol, e à noite naquela coluna de fogo, não era o Moisés, era Deus. A nossa vida tem que ser assim. A nossa vida precisa mostrar às pessoas que estão ao nosso redor o Deus que a gente serve. Não sou eu fazendo alguma coisa, não é você fazendo alguma coisa, mas é Deus fazendo através de você. Foi isso que Jesus esteve aqui, o Verbo se fez carne para isso. Para habitar no nosso meio e te ensinar como é cuidar do outro. Glorificando a quem? O Pai. Nós precisamos entender que nós não temos desculpas. Embora você ache, nós não temos desculpa. Eu vou terminar perguntando para você o seguinte: você quer ser barreira ou você quer ser ponte? Você quer ser muro ou você quer ser ponte? Essa decisão está nas nossas mãos, todos os dias. Ali na classe dos jovens nós comentamos bastante sobre o momento que nós estamos vivendo. O livro de Hebreus terminou hoje, nos dando alguns conselhos, e esses conselhos não serviu somente para aquele povo. Serve para você hoje nessa geração. Nas mídias sociais, naquele território que você acha que é terra de ninguém, mas sim, tem dono. E as pessoas ficam discutindo opiniões. Ali, você tem oportunidade de ser muro ou ser ponte. No seu trabalho, quando você está vendo pessoas sendo barreiras, você tem oportunidade de ser ponte. Em casa, quando você vê uma discussão calorosa acontecendo, você tem a chance de ser ponte ou ser muro. Também foi dito que nós sempre temos a nossa escolha. O nosso Deus é o Deus do livre-arbítrio. E é Ele que vai te levar para o céu. Foi Ele que fez, talvez, aí, Eva e Adão, né, caírem. Mas é Ele que vai te levar para o céu. O que é que você está fazendo com o seu poder de escolha? Você está sendo barreira ou você está sendo ponte? Eu convido você, nesta manhã, a fechar os olhos e nós vamos orar. E, nesse momento, eu gostaria que você colocasse no seu coração, de fato, a vontade
de ser usado por Deus, de ser o canal de ligação, de elo, para as pessoas que ainda não conhecem essa mensagem, para as pessoas que ainda não conhecem a verdade que você conhece. Que você transforme o seu linguajar, que você transforme o seu comportamento, que você transforme os seus pensamentos, as suas ações, por mais difícil que seja, por mais certo que você esteja, seja ponte, não seja muro. O nosso Deus vem nos buscar em breve. E Ele quer buscar todos, para estarmos todos unidos. Não muros, nunca mais. Somente elos. Vamos orar. Querido bondoso Deus que estás nos céus, como é bom saber que o Espírito Santo não desiste de nós e a cada dia temos o poder de escolher fazer o certo. A cada momento da nossa vida, seja nas nossas atividades rotineiras, seja na igreja, no nosso lar, nós temos oportunidades de fazer diferente, de mostrar o nosso propósito aqui nessa terra. Por favor, nos ajuda. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não sabemos nada se não vier de Ti. Mas nós precisamos da guia do Espírito Santo, da sabedoria dos altos céus para tomar as melhores decisões. Nos perdoa, Senhor. Somos seres humanos, somos muito falhos, temos muito que melhorar. Pedimos perdão e tiramos as nossas sandálias nesse momento, porque entendemos que estamos diante da Tua presença. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, renova a nossa aliança contigo todos os dias. Fica conosco, Senhor, no restante desse sábado. Abençoa cada família que aqui está, a cada criança, jovem, juvenil, homem, mulher. Que todos nós, Senhor, tenhamos a certeza de que o Senhor toma conta da nossa vida e vai à frente lutar por nós. Nos ajude a sempre dar um passo em Tua direção, para sermos constantemente resgatados por Ti até o Senhor vir nos buscar. Agradecemos todas essas bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.